Fala guerreiras, tudo bem? Força de vontade. É um assunto até um pouco desconfortável de dizer, né? Umas pessoas têm tantas, outras parece que não tem alguma mínima sementinha dentro dela disso. Mas você já parou para pensar que tudo que nós queremos, nós temos que ter a vontade da ideia, a vontade de querer, do poder, do alcançar, do tudo isso chama vontade, né? É a força que nos conduz até aquela ideia. Eu percebo que as pessoas têm um pouco de má vontade, né? Acho que a palavra não dá pra mudar se não for essa mesmo. Ela quer o resultado, mas não quer percorrer o caminho, né? Quer chegar no topo da montanha, mas não quer subir o caminho. E o que faz a diferença, na verdade, do alcançar o objetivo é o caminho até ele, né? Já vi em vários livros, vários vídeos, vários professores comentando que nem sempre o objetivo final é a meta alcançada, é a melhor coisa. É o aprendizado até lá, né? Eu tiro ideia pelo estudo de artes marciais que eu mesmo faço. Apesar de ter alcançado a faixa preta, em nenhum momento eu me limitei a estudar mais. Tem que estudar sempre. Aprender, reaprender, relembrar, entender. Porque eu preciso disso para ensinar alguém. E para mim ensinar alguém eu tenho que saber. Então eu equiparo isso à força de vontade de conquistar algum objetivo. Eu acho que a força de vontade, a melhor forma de compreender e utilizar é ter um objetivo para focar nela. Eu tenho amigos que têm vontade de ser várias coisas, mas eles não têm a coragem, a iniciativa, a persuasão com ele mesmo. Ele não tem um motivo. Ele quer alcançar, mas ele não tem a vontade de percorrer o caminho. Eu acho que no ser humano é comum isso aí. Em alguns determinados momentos, a gente fica com essa vontade negativa pesada na gente. O problema é que isso pode percorrer por alguns anos, e os anos são a representação do tempo, e o tempo passa e você está estável e parado no mesmo lugar. Eu entendo que algumas coisas nós temos medo mesmo. Medo de mudar de trabalho, medo às vezes de evoluir um cargo, medo de assumir um compromisso. E tem pessoas que nascem sem esse medo, parece. Elas realmente têm, mas não aparentam. Então a vontade é um combustível para ela. A vontade se torna uma necessidade para sempre estar evoluindo. E acho que as pessoas estão precisando entender que temos que ter mais vontade. Eu estou dizendo no caso de evoluir, mas a vontade ela pode ser de várias coisas. Tem mulheres que se tornam dona de casa e não tem vontade de arrumar casa. Tem homens que querem ser pais, mas não cuidam dos filhos porque não tem a vontade de cuidar do filho. Vejo homens nos dias de hoje que não querem ser pai porque não querem ter o trabalho de se tornar pai. Ele acha que ele vai ser eternamente o filho. Então homens com 30, 35 anos ainda estão pensando em videogame, estão pensando em coisas de adolescente. E algumas mulheres também têm esse pensamento ainda hoje. Alguns vão falar assim, mas isso é só porque ele não amadureceu. Com 30 anos você já chegou numa idade razoável que já passou por algumas coisas da vida. Acho que amadurecer já passou até do tempo. Mas aí eu vou retornar na mesma palavra que eu tô falando desde o início desse vídeo. E a vontade.
A vontade é igual uma planta. Se ela não for regada, alimentada, ela não cresce. Ela não evolui. Ela se torna instável. Aquela zona erradamente chamada de conforto, que simplesmente é uma zona que você não está fazendo nada, nem para frente, nem para trás. Tá parado. A zona de estabilidade, zona de negatividade, zona de neutro, zona neutra. A palavra zona de conforto eu não concordo com esse termo. Conforto não é estar parado no momento todo, toda a sua vida e simplesmente não sentir nada. Zona de conforto, acho que você tem que estar bem, evoluído, no melhor lugar da sua vida. Isso é uma zona de conforto. Agora, só porque está parado há algum tempo e não evoluiu nada, isso não pode ser chamado de zona de conforto. Acho que é uma zona neutra. Cada pessoa vai alcançar a sua força de vontade da sua visão, da sua forma. Aí tem muitas coisas que estão em jogo, né? O estudo, o contexto da sua criação, a sua formação, os seus objetivos, o que você fez e não deu certo, o que você fez e deu certo, o que você queria, enfim. A força de vontade, ela tem que ser cultivada, trabalhada, poldada para crescer, igual uma planta, igual uma árvore. Mas a força de vontade bem organizada, ela se torna uma coisa bonita, uma evolução, uma profissão, uma conquista. O objetivo sonhado e chegado ao ponto final dele. É que não adianta você basear a sua vontade com a de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja seu irmão, seu primo. A sua vontade tem que ser de acordo com o que você quer. A sua vontade tem que ser de acordo com o que você está esperando do retorno da sua vida. A sua vontade tem que ser cultivada na sua visão. Só que tem um diferencialzinho aí. A sua vontade quando criança é uma, a sua vontade quando adolescente é outra, a sua vontade quando passa para a vida adulta é outra, a sua vontade enquanto você é adulto é outra, a sua vontade quando você é mais velho é outra, e a sua vontade quando for ancião, vamos falar assim, é outra. Depende do momento, depende da onde você tá, com a visão, com a cabeça e com a vontade. A força de vontade tem que ser sempre cultivada, independente ou indeperivelmente, vamos falar assim, independentemente, melhor dizendo, do que, ou porquê, ou para onde. No momento que você vive, você tem que ter vontade de alguma coisa para sair do estagnado, para evoluir, para crescer. Então, se você quer fazer um curso de inglês, tenha vontade de ir até o final. Se você quer trabalhar com comida, tenha vontade de entender que não é tão simples fazer um curso para trabalhar com comida. Vai ter dificuldades, vai ter investimento, então você vai ter que fazer, é a vontade. Só que vontade sem força também não leva a lugar nenhum. Tem gente que queria muito, mas não tem força para passar pelo processo. Não adianta. Se você deseja alguma coisa, põe na sua cabeça que o seu desejo tem que ser junto com a vontade. E a vontade é a evolução da ideia. Se você tem a ideia, a vontade é o que vai ajudar a concretizar ela. E a garra, a determinação, o direcionamento, a vontade é a soma de tudo isso. Faça por onde,
Entenda que você é mais forte do que você pode ser. Entenda que ficar parado não vai te dar nada. Entenda que permanecer na mesma por muito tempo é estagnação e não zona de conforto. Vida longa a todos, força e honra.